Muitas vezes você quer ajudar sua esposa, muitas vezes você quer ajudar o seu marido a melhorar. Por quê? Porque você percebe que ele está errando em algo, que ela não está indo no caminho bom, que isso vai prejudicar a vida dela, que isso vai prejudicar o casamento de vocês. E aí, justamente porque você a ama, justamente porque você o ama, você quer ajudar. Mas quando você tenta falar sobre isso, quando você chega para abordar o assunto, ele se fecha, ele fica reativo, ele não aceita e sempre dá briga. E parece que ele nunca te escuta. E aí surge a pergunta: por que isso acontece? Por que ele nunca te escuta e o diálogo sempre dá errado? E o problema não é que você está errado. E também não é o problema não é porque você está errada. O problema está na forma da comunicação. Ou seja, nós não temos que olhar para o que você está falando, não temos que olhar o porquê você está falando, nós temos que olhar o como você está falando. E aqui é um ponto importantíssimo. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como você pode convencer o outro a mudar, a melhorar, sem causar briga, sem gerar uma reação excessiva. Ou seja, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a melhorar de forma legítima, sem se impor, sem empurrar nada a goela abaixo. E de fato, existe uma arma muito poderosa para você conseguir ajudar alguém a melhorar. E curiosamente, olha só que engraçado, ela não exige grandes discursos, ela não exige discussões, ela não exige esforço extraordinário. E é justamente o apostolado da amizade. Então, assim, antes de entender exatamente o que é apostolado da amizade, nós precisamos entender o que é amizade. Bem, Santo Tomás e Aristóteles, eles falam que a amizade é o idem vele e o idem nole, ou seja, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E justamente a amizade, ela nasce dessa compatibilidade de gostos em comum, de valores em comum. Poxa, imagina assim, que um casal, né, eles gostam de literatura. E justamente eles se conheceram num clube de literatura. Ou ainda, um casal que gosta de música. Poxa, a coisa mais comum que existe, eu conheço inúmeros casos de casais que os dois são músicos, não sei, a mulher é cantora, o cara é trompetista. Mas por que, sei lá, sempre se formam casais de músicos? E é muito comum isso acontecer. Porque a amizade é o idem vele e o idem nole. É gostar das mesmas coisas e rejeitarem as mesmas coisas. E muito provavelmente você tem isso com o seu cônjuge, né? E muito provavelmente isso foi uma das coisas que fez com que vocês se aproximassem. Então, assim, o grande erro, né, quando alguém descobre algo bom, é que a pessoa ela tenta enfiar isso goela abaixo. E é muito chato. Tá? Imagina assim, imagina que você tem um casal e justamente a mulher ela descobriu o site do Padre Paulo Ricardo. E ela entrou no site e falou: Meu Deus, nossa, eu era uma católica de BGE, olha isso, eu tenho que me converter, eu tenho que me aprofundar na fé, eu tenho que fazer tal coisa, que legal, nossa. E aí, ela, na boa intenção de converter o marido, de fazer ele se aprofundar na fé, chega dizendo: não, olha, esse padre aqui, não, porque o padre Paulo Ricardo piriri popopó, não, porque isso e aquilo, não, porque isso daqui não pode fazer, não, porque isso daqui tem que fazer assado, não, porque a gente tem que rezar, não, porque a gente tem que, sei lá, fazer tal coisa, e fica impondo, empurrando goela abaixo. Meu, isso é chato demais. O marido vai ficar com uma puta raiva do padre Paulo Ricardo, falando: não quero saber desse careca. Com respeito, mas por quê? Porque está errado o movimento dela de querer converter o marido? Não, é porque ela está sendo chata. Ou ainda, imagina que você tem um casal de sedentários. E aí o marido percebeu a importância de fazer academia e ter um corpo bom e se comer bem. Aí ele fica falando para a esposa: não, porque a gente tem que fazer academia, vamos acordar assim para fazer academia, não, porque você vai ficar doente, e porque por causa disso, porque, sei lá, testosterona, e X, Y, Z, vai empurrando. Pô, ela vai ficar com uma puta raiva da academia.
Por quê? Porque tá enfiando goela abaixo, não é assim que funciona, minha gente. O apostolado da amizade, ele funciona de modo completamente diferente. Então, assim, antes de tentar mudar o outro, você precisa conquistar o outro. Cara, isso daqui vale para os relacionamentos, mas também vale para qualquer apostolado que você fizer. Seja no trabalho, seja na família, seja no barzinho, qualquer lugar, cara. É assim que funciona. Então, antes de você mudar o outro, você conquista o outro. Você se aproxima como amigo. Você precisa amar aquela pessoa, querer o bem dela, precisa servir aquela pessoa. Então, quando você deixa ser aquela pessoa que sempre está cobrando e passa a ser alguém que faz o bem para o outro, alguém que é útil para o outro, a pessoa vai começar a te escutar, ela vai começar a confiar em você. E aí ela vai estar mais aberta para a mudança. Imagina assim, um exemplo. Sempre quando eu converso com mulheres que tem problema, que o marido, né, tem problema com pornografia, eu nunca aconselho elas ficarem cobrando, a ficarem, sei lá, ficarem vigiando, ficarem perguntando se eles se caíram ou não, ficar manipulando com sexo, qualquer coisa do tipo, ficar exortando, ficar mandando perfis, não. O que eu falo para elas? Eu falo, vocês precisam se tornar o centro de validação dele. Ou seja, porque muitas vezes ele não entendeu o problema e eles não têm motivos, mas ela se tornando o centro de validação dele, ela vai ser o motivo pelo qual o marido vai mudar. Então, pode ser que ele não mude por causa de uma vida espiritual, porque afeta o cérebro dele. Não, pode ser que ele mude porque a esposa se tornou o centro de validação e por ela ele muda. Percebe? Isso é o apostolado da amizade. Outro exemplo, na faculdade, né, um dia desses, eu escutei uma história de uma mulher que estava falando sobre o marido, né, e ela relatou, ela disse que ele acordou ela às 5 horas da manhã, puxou ela da cama, né, e começou a falar que ela precisava ir para academia e que ela tinha que ir para academia e tinha que treinar pesado porque senão o corpo não vem, né, e ele não ia elogiar ela e tá, e etc. Qual foi o resultado? Ela ficou irritada, ela ficou desanimada, ficou triste, né? Agora, imagine que fosse de um modo diferente. Imagina que o marido é aquele marido que serve a esposa, que ajuda com as crianças, que conversa com ela, que dá atenção, que escuta como foi o dia, né? Depois de ter servido ela, de ter amado ela, de ter criado essa conexão, ele fala, amor, tenho pensado muito na nossa saúde, na nossa disposição do futuro, na nossa velhice, né? Porque a gente não vai ser jovem para sempre. Eu acho que seria muito bom a gente cuidar do corpo. Que tal fazer academia? O que você acha? A gente pode fazer tal horário, acho que fica um horário bom pra gente. Percebe a diferença? Pode ser que, no primeiro caso, o marido queira o bem dela e queira a saúde dela, mas o cara tá fazendo de modo totalmente errado. Tá cobrando. Não exerceu o apostolado da amizade. Tá? Isso com qualquer outra coisa. Poxa, você tem um colega de trabalho que você sabe que o cara tá indo pra merda. Não vai chegar cobrando ele. Pô, sirva ele, velho. Não sei, pega um cafezinho pra ele, escute as reclamações dele, e depois você aconselha. Quando ele se abrir, quando ter esse vínculo, essa confiança, ele fala, cara, o que será que eu faço? Às vezes ele fala, não, procura um terapeuta. Não, faz assim. Não, tenta tratar a sua esposa assim. Ponto. Aí ele se abriu pra você escutar, mas não empurre goela abaixo. Tá? Então, como que funciona o apostolado da amizade? Funciona assim. Primeiro você ama, primeiro você serve, primeiro você cria vínculo e quando ele dá essa abertura, você aconselha. Nunca com discursos, mas principalmente com seu exemplo e seu testemunho.